que é um multímetro? Mede tudo, mede várias coisas. Ele também funciona como ohmímetro. Adivinha o que é o ohmímetro? Mede ohms, mede resistência elétrica. O único que não dá para tirar pelo nome é o galvanômetro. Mas galvanômetro nada mais é que um amperímetro de grande precisão, de grande sensibilidade. Ele chega a medir o microampere, a milionésima parte do ampere, certo? Então são instrumentos. O que tu precisa saber sobre esses instrumentos? Como é que eu conecto ele no circuito? Olha só, galerinha, tá vendo esse circuito elétrico? Eu vou conectar duas coisas aqui, ó. Um aparelho eu conectei aqui em X, tá vendo? Nossa, é bem caro essa chave. Como? É bem caro. Cara, atualmente não. Eu vou te confessar que quando começou essa importação de coisa da China pro Brasil, Caiu pela metade. eu lembro como se fosse hoje. Eu lembro de uma máquina fotográfica sendo vendida na Havan por 34 centavos. Sério? Não era digital, né, gente? Tu só sabe máquina fotográfica digital. Antes de vocês existirem, existiam máquinas que colocavam um rolo de filme lá dentro, tirava a foto, passava assim uma engrenagem, o rolo rolava lá dentro. Ou seja, o que é uma máquina fotográfica? É uma caixinha escura, tu bota uma película sensível à luz lá, e aí tem uma tampinha que tu abre e fecha. Isso é uma máquina fotográfica. Por isso que, de plástico, com trabalho escravo na China, ela chegava no Brasil por 34 centavos de real. Eu olhei aquela pilha assim de máquina fotográfica, olhei o preço e falei, tem alguma coisa errada. Tinha até, não comprei, tinha até foto dela para mostrar que funcionava, tinha até uma foto tirada com ela ali. Aquilo me apavorou, para tu ver o que é o capitalismo, o que é a produção em massa, né? Certo? Tu vê, algum tempo depois, multímetro era uma coisa assim, né, cara? Só eletricista tinha, tal, quem tinha, todo mundo, porra, que multímetro legal, quanto é que tu pagou? De repente eu fui na van um dia, multímetro, R$8. R$8, multímetro. Claro que é xing-ling, claro que não dá pra tu projetar, né, uma nave espacial, aquela porcaria, mas dá pra divertir a criança em casa, dá pra aprender um monte, certo? Eu tenho no chão do meu carro, tem um rolando lá, pra cima e pra baixo. Depois do recreio, vou soltar ele aqui na mão de vocês, pra vocês passarem de mão em mão aí o multímetro, certo? Tu gira um botão, ele vira volt, tu gira o botão, volta a ser ampere, e pode medir ohm, ou seja, o ohmímetro. Repita, por favor. Ah, que bonitinho. Ohmímetro, mede ohm. O que eu preciso que tu saiba? Eu preciso que tu saiba como é que tu engata ele no circuito e qual é a característica que ele deve ter. Como assim característica, professor? Tu acha que ele deve ter a resistência de dentro dele alta ou baixa, por exemplo? E aqui nesse circuito bobo, ó, eu instalei dois aparelhos, o aparelho X e o aparelho Y. Qual deles tu acha que é o amperímetro? Mede a corrente que passa no circuito. Tu concorda que o X ele ficou em paralelo com o 10? A corrente elétrica que chegar aqui, uma parte dela sobe, a outra parte dela passa reto. Ou seja, o X, ele até pode passar alguma corrente por ele, mas não vai ser a corrente toda do circuito. Então, se ele fosse medir corrente, ele ia estar medindo errado. Quem pode medir a corrente toda que percorre o circuito é o cara que está no circuito, né? Eu cortei o circuito, coloquei o cara ali no circuito e fechei. Ou seja, tu concorda que a corrente que passa ali tem que passar por esse cara Y? Então tu vê, é até intuitivo. Se tu vai medir o que está passando no fiozinho, tu não pode pegar o aparelho e colocar ele dividindo a corrente, né? Lembra que a associação em paralelo é divisora de corrente, né? Certo? Já que o Y obrigatoriamente é o amperímetro, quem sobrou a maior possibilidade para o X? Até porque se eu quiser calcular quantos volts tem sobre o resistor, eu preciso estar conectado com o resistor antes e depois para ver a diferença de potencial. Ou seja, voltímetros são sempre conectados em paralelo. Paralelo. Já amperímetros são sempre conectados em... Como é que é essa? Que a corrente que passa numa é a mesma que passa na outra? Em quase, série. Lembra? Associação em paralelo e associação em série. Sempre vai ser assim. Só que peraí, galerinha. Tinha 3 amperes passando aqui, não é? Eu fui lá, cortei o circuito e instalei um amperímetro. O circuito já não é o mesmo?
circuito. Se esse amperímetro tiver resistência, tu concorda que ele vai estar influenciando no circuito? Mesmo que a resistência dele seja de 1 ohm. Qual é a resistência agora total do circuito? 11. Mudou ou não mudou o circuito? Eu quero que meu amperímetro mude aquilo que eu vou medir? Não faz sentido, né? Ah, vou lá medir. Aí tu bota o teu aparelho, já é outro circuito. Vai medir o quê? Vai medir outra coisa. Por isso que o amperímetro perfeito é aquele que não tem resistência, que a resistência interna dele é 0. Resistência 0. Mas espera aí, o amperímetro ele é condutor ou ele é isolante? Se ele for isolante, nem passa circuito, né? Nem passa corrente pelo circuito. Ele arrebentou o circuito. Ele é condutor. Existem condutores sem resistência? A gente busca ele há anos, os supercondutores, mas na prática, qualquer pedacinho de fio tem resistência. Ou seja, na prática, os amperímetros têm resistência muito, muito baixa. Mas poderia ser de prata, de repente, para diminuir a resistência. Geralmente os fiozinhos podem ser um pouco mais espessos, para a resistência ser um pouco menor. Afinal, né, a segunda lei de Ohm nos diz que quanto maior a área do fio, né, menor a resistência, né? Posso usar bem pouco fio, porque quanto menos fio, menor a resistência. Outra, se eu quero medir, por exemplo, a corrente elétrica da rede elétrica da cidade, que tem uma resistência conectada a ela gigantesca. Aí tu bota qualquer amperímetro ali, mesmo que ele tenha 10 ohms de resistência, não vai mudar nada. Agora, se eu quiser medir a resistência elétrica de um pedaço de fio na minha casa, poxa, o amperímetro tem que ser muito mais preciso, porque a resistência é minúscula. Qualquer resistência a mais que esse amperímetro tenha, vai mudar drasticamente o que eu vou medir. Não entendi, professor. Se eu tenho aqui, ó, um cara de 1 milhão de ohms, se eu colocar um amperímetro de 1 ohm, vai mudar muita coisa? Merda nenhuma. Vai dar um erro de 0,1%. Agora, se eu quero medir um cara de 1 ohm e boto um amperímetro de 1 ohm ali, eu vou errar pela metade, cara. Ou pelo dobro, dependendo do ponto de vista. Concorda comigo? É um erro de 100%. Beleza? Então tu vê, né? O que importa na hora de medir alguma coisa é só a resistência do amperímetro que importa? É a resistência do amperímetro e daquilo que tu vai medir. O que importa para que o erro seja pequeno, já que o erro sempre existirá, é que a resistência do amperímetro seja muito baixa comparada com aquilo que tu vai medir. Só isso. Pode ser, mas naquele momento ele está sendo operado como aquele aparelho que eu vou fazer circular na sala de aula depois do recreio. Ele pode ser instalado como amperímetro, aí tu gira para amperímetro e instala ele assim, ou tu gira o botãozinho para voltímetro e instala ele assado, ó. Diferente. Pode ser até ohmímetro aquele aparelho, é verdade. E aí também seria em paralelo, aqui em cima da resistência. Como é que calcula? Tu vê, ó, isso não era na aula de hoje, isso era umas aulas depois, mas dá para responder bem simplesinha a pergunta do amigo, ó. Quero ver se a galera manja. Qual é a corrente? Qual é a corrente elétrica no circuito? É 5, é? Não sei, eu acabei de criar, ainda não pensei na questão. Vamos ver. Mais alguém? Mais alguém não? Vamos tentar, né? V igual a R. Para onde é que essa bateria está jogando corrente? Para a direita, essa aqui. São amiguinhas, ó. São amiguinhas. Essa aqui está empurrando para onde? Para lá também, né? É tudo amiguinha, né? É tudo amiguinha. Quanto é que deu a voltagem total? 70. Quanto é que é o R? 5. Calcula o I. I igual a 14 amperes. Tranquilo? Agora eu vou fazer uma modificação. Agora essa aqui está jogando a corrente
corrente para lá, né? Uma bateria de 40 volts quer fazer a corrente circular num sentido. E duas baterias que somam 30 volts estão querendo para o outro lado. Quem é que vai ganhar? A de 40. E qual vai ser a DDP resultante? Ah, tá certo. Gera 40, consome 10, consome 20. O R é 5 vezes I. 10 é igual a 5 vezes I igual a 2. Beleza? Porém, se fosse assim, amigo, ó, aí só com as leis de Kirchhoff. Aí não vai dar para fazer ridículo assim. Então, por enquanto, só dá para explicar quando tiver uma única malha, que a gente chama. Aqui já tem 3 malhas, a malha da esquerda, a malha da direita e a malha externa. Aí só com as regras de Kirchhoff. Que é mais para frente. Não, na verdade, elas devem, se forem baterias, estariam recarregando nessa hora. Essa voltagem estaria sendo usada para recarregá-las. Beleza? Ô, pessoal! Por comparação, se eu te disse que o amperímetro é em série e a resistência dele é 0, para ele poder medir bem, o que eu posso dizer de um voltímetro? Vamos ver. Como é que é a conexão e qual é a característica do voltímetro para ele não alterar o circuito? Conexão está em paralelo, estava na cara. Agora pensa comigo, se esse cara tem uma resistência igual a esse sujeito aqui, tu concorda que metade da corrente vem pelo voltímetro, metade vai pelo resistor? Dois caras em paralelo iguais, né? A corrente é dividida igualmente. Mas espera aí, eu botei o voltímetro para medir, ele não podia ter mexido no circuito. Eu tenho que botar o voltímetro ali, ele tem que ser imperceptível. Para que ele não desvie a corrente para cima dele, que característica de resistência elétrica ele vai ter? Alta ou baixa? Muito alta. O ideal é que ela seja infinitamente alta. Assim toda a corrente continua passando pelo resistor original. Na prática, será que é possível fazer um voltímetro com resistência infinita? Não, porque senão ele é isolante e ele nem se conecta de um lado e do outro. Ou seja, na prática, os voltímetros têm resistência alta pra caramba. Enquanto os amperímetros, resistência muito baixa. Só isso que eu preciso que tu saiba. Idealmente, qual é a resistência de um voltímetro? Infinita. Idealmente é infinita. O que é um galvanômetro? Quero ver se alguém lembra. Amperímetro de grande precisão, de grande sensibilidade. Certo? Amperímetro De grande precisão. sensível, pode ser? Beleza? Ele chora muito fácil, professor. Não, é precisão então que escreve nesse caso. Amperímetro de grande precisão. Qual que será mais caro? Um amperímetro ou um galvanômetro? Se ele é mais preciso, deve ser mais difícil de produzir, deve ser mais encrenca. O que é um multímetro mesmo? É todos. Todos. É só girar o botão, tu coloca na função que tu quer. Então tu vê, né? Essa primeira parte ela é essencialmente teórica. E o ideal não é decorar. Tu pode. Voltímetro paralelo, amperímetro é série, amperímetro a resistência é nula, voltímetro é infinita. Mas para mim o mais lógico é tu olhar o circuito. Pô, se eu quero medir a corrente que passa no circuito, eu vou cortar o circuito e vou instalar o cara no fiozinho. Se eu quero medir a DDP, a diferença de potencial, eu vou ter que conectar o aparelho num ponto e no outro, para justamente estar conectado com esses dois pontos para avaliar a diferença de potencial. E o motivo de ser resistência infinita e resistência nula também é lógico. Se a resistência fosse infinita no amperímetro, ele ia eliminar o circuito. Se a resistência fosse nula no voltímetro, ele ia fazer um curto-circuito no resistor, o resistor ia deixar de funcionar. Por isso que não dá nem para errar, se tu vê do contrário, tu vê que fica um absurdo. Agora tu vê, ó, começa com o nome feio, Ponte de Wheatstone. Aí o desenho é assim nojento, olha o desenho da Ponte de Wheatstone. Aí o cara começa a ficar preocupado, né, cara? Mas relaxa. O que eu tenho para te contar da Ponte de Wheatstone é ridículo. Tu não vai nem acreditar. Outra, ó, qualquer um de vocês que for para a área das exatas, um dos laboratórios de física que vocês forem fazer, vai ser sobre a Ponte de Wheatstone. E é um laboratório bem fácil de fazer. Olha só. Eu conheço esse resistor, tá, galera? Eu conheço esse resistor. Vou chamar esse aqui de R2, esse R3. Só que eu não conheço esse resistor RX, ó. Não conheço. Eu conheço 3 e quero conhecer o 4. De certa forma, a Ponte de Wheatstone tem o objetivo de medir um resistor desconhecido. Eu poderia ter desenhado assim, ó, a
ponte, ó, eu poderia ter desenhado ela desse jeito, tá vendo, ó? Concorda que o circuito é idêntico aqui? Só que a galera do mundo todo desenha assim, fazendo esse losango ali no meio. Eu vou fazer igual, então. Outra, de certa forma, é marcante, né? Só de olhar pro Whitson. Ó o Whitson. É tipo o Carnot, entendeu? Tu bate, ó o Whitson. Tá lá, é o cara. Resistor, 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 fonte de tensão. Eu vou pegar um aparelho que eu acabei de estudar contigo e vou conectar aqui, ó. É justamente o galvanômetro, ou seja, o amperímetro preciso. Beleza? Geralmente um desses resistores ele é variável, ou seja, tem um botãozinho e eu posso girar o botãozinho aumentando ele ou diminuindo ele. E tem até númerozinho, então eu sei qual é a resistência que eu estou colocando nele. Depois que eu faço esse circuitinho, tu mesmo que monta na universidade, tem fiozinhos de conectar e desconectar, tu mesmo faz essa montagem com o fiozinho, e aí tu fica olhando para o galvanômetro, enquanto tu mexe numa resistência dessas que é variável, ela tem até nome, potenciômetro. E tu fica olhando para o galvanômetro, até que ele indique 0. Tu vai mexendo no valor dessa resistência até que aqui fique 0. Na hora que tu zerou a corrente do galvanômetro, tu comemora. Equilibrei a ponte, tu fala. A ponte de Wheatstone está em equilíbrio. Nessa hora, meu querido, eu vou provar já na sequência, quando uma ponte de Wheatstone está em equilíbrio, a multiplicação dos resistores cruzado, ó, R1 vezes Rx tem que ficar igual a R2 vezes... Pronto, como tu sabe 3 e não sabe o Rx, está multiplicando, passa. Pronto. Ponte de Wheatstone é um circuito bobinho que a gente faz no laboratório para determinar uma resistência desconhecida. Antes de inventarem o multímetro, não tinha jeito. Quero conhecer o valor de uma resistência. Tem que fazer uma ponte de Wheatstone, equilibrar ela, mexendo numa das resistências e depois fazer essa conta. Em primeira instância, ele não pode colocar uma ponte desequilibrada para ti. Porque pode acontecer, né? Nunca vi aparecer no vestibular, mas o cara pode, a ponte de Wheatstone não está em equilíbrio. Aí só as regras do Kirchhoff vai resolver. Beleza? Por enquanto a tua ponte está em equilíbrio. Então o enunciado vai falar, sabendo que a ponte de Wheatstone abaixo está em equilíbrio, calcule o resistor incógnito. Tu vai lá e faz, cruz credo. Próxima. Então o desenho é feio, o nome é feio, o circuito deixa o cara apavorado, mas o raciocínio e o cálculo é bobo. Aí tu vê, né, cara? Para tentar dar uma confundida no aluno, o cara vai lá e cria uma outra história. Ponte de fio. Ponte de fio. Mentira, tá? Não existe. É ponte de Wheatstone. Todas são feitas com fio. Quando o cara fala ponte de fio, vou te explicar por quê. Às vezes, tu comprar uma caixinha de resistor, que tu gira o botãozinho e muda a resistência dele, é caro. Brasil. Temos que economizar. Como é que nós vamos fazer? A gente pega um dos resistores e bota um fio reto aqui, ó. E aí a gente bota uma régua. A gente pega uma régua, pega arame, faz uma enjambra e faz o arame encostar aqui, por exemplo. Aí tem até uma régua graduada aqui, ó. Por que ponte de fio? Porque eu vou usar um pedaço de fio, sei lá, de 1 metro e eu sei que esse 1 metro tem, sei lá, 10 ohms. Beleza? Só que, se eu botar o cursor deslizante lá na ponta do fio, eu vou estar usando todo 1 metro. Aí a resistência dele vale quanto? 10 ohms. Se eu boto na metade, eu vou estar usando como resistor só a metade do fio. Qual é o valor dele? 5 ohms. Então, em vez de tu comprar uma caixinha cheia de botãozinho que tu gira e muda o valor da resistência, tu manda teu aluno de laboratório, pega um fio aí, descasca, bota uma régua, bota uns arame, faz um cursor deslizante, porque hoje à noite vai ter experiência de ponte de Wheatstone e quebrou a minha caixa de resistor. Fio é resistor. Lembra que fio resiste? Um fio, ele é resistor. Quando a gente coloca fio aqui, a gente ignora a resistência do fio, porque ela toda já está concentrada aqui, digamos. Quer dizer que isso aqui é um resistor. Então assim, ó, para deixar mais claro. Ali é um resistor. Se eu coloco o cursor ali, eu estou usando o resistor todo, dá o valor que está informado lá. Se eu uso metade dele, se eu uso só 25 centímetros, né? 2,5.
Concorda? Só dividir por 4. O que eu quero te dizer é que às vezes, e aí no problema do vestibular, vai acontecer isso. Olha lá o desenho na página 67. Olha o desenho na página, tem quilos de exercício. Olha o desenho na página 67. Olha o que ele fez. Ele pegou esses dois resistores de baixo, botou um resistor só, concorda comigo? Beleza? Aí ele pega o galvanômetro, se ele conecta aqui o galvanômetro, ó, essa é a resistência 3, essa seria a RX, concorda comigo? Essa é a resistência 1, essa seria a R2, né? Certo? Aí eu te digo, ó, esse cara todo, ele tem 10 centímetros e a resistência dele é 100 ohms. O equilíbrio da ponte ocorreu quando estava aqui em 8 centímetros. O que tu conclui? 2. Que aqui ficou 80 ohms e aqui ficou 20 ohms. Calcule o resistor desconhecido, sabendo que esse era 40 ohms. Então tu vê, ó, já que o cara tinha 10 centímetros e tinha 100 ohms, quando tu colocou o cursor em 8 centímetros, aqui ficou 80 e aqui ficou 20. Aí tu faz o cruz credo, como é que ficaria? Deixa eu ver. 20 vezes x é igual a 80 vezes 40. Esse com esse dá 2, 160 ohms. Ponte de fio e ponte de Wheatstone são coisas diferentes? Idênticas. Só que aí o cara usa um pedaço de fio como resistor e usa um cursor deslizante para ver quanto ele vai deixar para um lado, quanto ele vai deixar para o outro. As questões são muito mais fáceis do que o desenho, do que o nome, do que a atmosfera. Eu saí assim, ó, da aula de ponte de Wheatstone, uma semana antes do vestibular. Só fui torcendo, não cai. Por sorte não caiu. Imagina, uma semana antes do vestibular o cara falou ponte de Wheatstone, assim, cruz credo. Eu fiquei confuso, não entendi nada. Pode arriscar uns exercícios aí que tu vai ver que não tem mistério algum. Mas não tem nenhum nada de parece que tem nota e comprar um certo. Como é que é? Não tem problema em fazer a ponte de fio em vez de comprar uma ponte de fio, fazer ele tem nota. Ó, cuidado galera, talvez eu não tenha sido muito claro. A ponte de Wheatstone em si é o circuito que a gente monta no laboratório. Se nós vamos usar resistores caros e modernos, ou se nós vamos usar fio para representar os resistores, não vai deixar de chamar de ponte de Wheatstone. Mas eu devo te confessar que uma das coisas que me chateia no laboratório, quando eu estou fazendo aula no laboratório, é que os equipamentos são ruins, são pouco precisos. E uma das experiências mais lindas, por exemplo, que é calcular a velocidade da luz no laboratório, uma experiência toda linda. Eu lembro que eu fiquei 2 aulas no laboratório tentando alinhar o equipamento, mas aí tu vê, eu tenho que pegar papel, botar calço de papel embaixo do equipamento, porque a mesa não está perfeita, ou porque algum outro aluno cabeça de bagulho entortou o equipamento. Então eu vou te confessar que um dos problemas é realmente a qualidade do equipamento. Então eu percebo que algumas experiências minhas, o erro ficou muito maior do que deveria, porque o equipamento não tinha uma regulagem boa, entendeu? Então isso pode acontecer. Mas eu vou te falar, cara, melhor ter a aula nas coxas e ter, né? Do que o cara te falar assim, ah não, galera, o equipamento tá quebrado, não consegui consertar, não vai ter. Eu vou falar É que ponte de Wheatstone não é uma coisa que se compra, é uma coisa que se faz no laboratório. E é isso uma ponte de Wheatstone. Ah, tá, mas Não importa se é ponte de fio, ela continua sendo de Wheatstone. Ponte de fio é um nome feio que o laboratorista não deu. tem problema se tu for usar uma que foi feita com fio do que com... Não, porque fio é um resistor. Fio é um resistor, certo? O problema é que se essa régua deslizante não for boa, aí tu não vai conseguir ler exatamente onde é que parou. Aquilo pode gerar uma certa imprecisão na tua experiência, certo? Pessoal, olha só. Para te mostrar que não tem mistério nenhum ponto de Wheatstone, vou fazer o que minha mãe mandou aqui, achei. 75 da página 69, uma página boa. Dá uma olhada. A página mais gostosa da apostila. Exercício 75. E é da PUC, meu Deus. Olha a figura do cara. Olha a figura. Familiar essa figura, galerinha? Sim. Wheatstone. A figura mostra o esquema de uma ponte de Wheatstone. Sabe-se que V é 3 volts. Ele falou, ó, U igual a 3 volts.
poder fazer o cruz credo. A ponte entra em equilíbrio quando o R1 é 2. Ele disse que o R1 é 2, ó. As correntes I1 e I2 em ampere valem. Tu vê, ó, ele pediu a corrente I1 e a corrente I2. Primeiro vamos ter que achar esse cara aqui, não vamos? Sim. Cruz credo, deixa eu ver. 5 vezes X é igual a 2 vezes 5. X igual a 2. Aqui tem 2 ohms. Olha como é que ficou o circuito. 2 resistores de 2 ohms em cima e 2 resistores de 5 ohms embaixo. Concorda comigo? Ficou assim o circuito, né? E qual é a DDP? 3. Como é que eu vou calcular a corrente que passa por cima e a corrente que passa por baixo? É pra dividir a corrente e vir pra cá. Obrigado, amigo. E aí, como é que eu faço? Qual é a DDP aplicada nos 2 resistores de 5 ohms que estão em série? 1,5 em cada, eu concordo. 1,5 em cada, mas daqui pra cá tem quantos volts? 10. Não, 3. E daqui pra cá? Se eu sei o V e sei o R, o que eu faço para calcular o I? V igual a R, a única fórmula sagrada dos circuitos elétricos. 2 mais 2? 4. O V é 3, calcula o I. O I vai dar 3 quartos, ou 0,75 ampere. Olhando para baixo, 5 mais 5. Qual é a voltagem? 3 igual a 10 vezes I. Passou dividido 0,3 ampere. 3 décimos, não é isso? Beleza? Essa parte final é velha, né? O que foi de novo da aula de hoje? Esse vezes esse igual a esse vezes esse. Foi o que eu tinha te prometido na ponte de Winston, né? Ela sempre estará equilibrada para ti por enquanto, e tu só tem que fazer a multiplicação cruzada para achar o resistor incógnito. No mais, é a matéria passada. V igual a R vezes I. Muito obrigado pela paciência e pela atenção.